Olá, aqui é o pastor Roberto de Deus, do canal Verdades Reveladas, e estamos aqui com mais um vídeo para mostrar para vocês na noite deste dia. E hoje nós te pedimos que quando você assistir este vídeo, dê lá o like, e isso ajuda o canal e você receberá com mais facilidade as mensagens. Hoje nós queremos falar sobre o Salmo 119, versículo 21, que diz: Deus repreende asperamente. Salmo 119, versículo 21, que diz assim: Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos. Amado ouvinte, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor repreende asperamente. E essa repreensão é uma repreensão por as pessoas serem soberbas e amaldiçoados que se desviam dos mandamentos. Então, quando a palavra de Deus diz assim, Deus repreende asperamente. Nós podemos ler no Salmo de número 89, é o versículo 30, é o Salmo 89, versículo 30, que diz: Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, versículo 31, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, versículo 32, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Então Deus trabalha de uma forma para fazer com que as pessoas, ao ser corrigida, se volte para Ele, se volte para a palavra dEle. Por isso, a palavra de Deus diz novamente, Salmo 119, versículo 21, Tu repreende asperamente os soberbos. O que é uma pessoa soberba? Nós podemos ver que o soberbo é aquela pessoa que é arrogante, é aquela pessoa que, assim, age exatamente desta forma, com muita arrogância, pretensioso, e vai agindo desta forma, tomando as suas próprias decisões, independente da direção de Deus. Então o Salmo 101, versículo 5, Salmo 101, versículo 5, diz: Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Então Deus não suporta a soberba. A soberba precede a ruína. Então por isso a palavra de Deus diz que os soberbos, Deus repreende asperamente o soberbo, aquele que toma a sua própria decisão sem precisar da direção de Deus, aquele que age segundo a sua própria vontade, sem pedir a orientação do Deus Todo-Poderoso. E isso nós podemos ver no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 12. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 12, que diz: O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá, tirará o mal de Israel. Veja, a palavra de Deus diz que quando as pessoas não dão ouvido aqueles que o instruem, aqueles que estão na direção de Deus, para dar-lhes a direção, a Bíblia diz: se não desse ouvido, essas pessoas muitas vezes morriam. E nesses últimos tempos as pessoas estão morrendo espiritualmente por não dar ouvido ao que está escrito na palavra de Deus.
por obedecerem aquilo que acha que é o correto. Então Deus, diz a palavra de Deus, que destrói o soberbo, porque a soberba precede a ruína. Então nós precisamos se voltar para Deus. Pois bem, o Salmo 119, versículo 21, novamente, diz: tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados. O que é uma pessoa amaldiçoada? E por que a pessoa é amaldiçoada? E aí nós temos que ler no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, que diz: será porém que, se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidarem em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Então veja, a palavra de Deus diz que se não dermos ouvido à voz do Senhor nosso Deus, e não temos o cuidado de obedecer e andar segundo os seus mandamentos e seus estatutos, então a Bíblia diz: sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. A maldição alcança pessoas que se desviam do caminho de Deus. A maldição consome pessoas, atinge pessoas que não se voltam para Deus. Então a importância de estarmos na presença de Deus, para que Ele nos dê a direção, a orientação, para fazermos exatamente como a sua palavra diz. Então, no próprio livro de Deuteronômio, agora, o capítulo é o capítulo 11, no livro de Deuteronômio, o versículo é o versículo 26 e 27 e 28, que diz: eis que hoje ponho diante de vós a bênção ou a maldição. Deus sempre coloca um caminho para a pessoa escolher o que ela quer: andar no caminho da justiça ou andar no caminho da injustiça. Versículo 27 diz: a bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos ordeno. Então a bênção vem sobre a vida das pessoas que dão ouvido ao que Deus diz a sua palavra. As pessoas recebem Jesus como Senhor da sua vida e então vão andar no caminho que Deus estabeleceu para essas pessoas. Também diz o versículo 28: porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Também a maldição ela vem quando não se dá ouvido aos mandamentos de Deus. Querido, é importantíssimo seguirmos ao Senhor Jesus, que nos leva a Deus e nos faz ter um acordo com Ele. Chegando ao final desta palavra, a Bíblia diz, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então Cristo morreu para te levar a Deus, e quando Ele nos leva a Deus, Ele faz exatamente isso aqui conosco. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta. Então Deus faz isso para ser o nosso Deus e nós sermos povo dele, e assim seremos abençoados. Voltando, Salmo 119, versículo 21, e terminamos. Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados,
que se desviam dos teus mandamentos. Amado, não desvie do caminho de Deus e dos seus mandamentos. Que Deus te abençoe e deixe que Ele derrame sobre a sua vida as bênçãos dele através da sua palavra. Em nome de Jesus, amém.